Bom dia, pessoal do sexto ano. Vamos começar mais uma aula de ciências, certo? Antes de começar, feliz dia do estudante, que foi terça-feira dessa semana, que vocês continuem estudando e sempre buscando estudar e aprender cada vez mais, porque é através do estudo, pessoal, que a gente consegue um futuro melhor, tá certo? Então, nós vamos dar continuidade. Na semana passada foi semana de recuperação e hoje nós vamos iniciar o tema 2, onde a gente vai falar, o tema 2 não, na verdade, nós vamos iniciar o tema 1, onde a gente vai falar sobre a água nos seres vivos e na terra, certo? Vamos iniciar falando sobre a água nos seres vivos. A água está presente nos seres vivos na composição do corpo. Nós, seres humanos, nós temos em média 70 a 75% do nosso corpo composto por água. Os peixes têm em torno de 65%. As frutas, algumas frutas como a maçã, por exemplo, chegam a ter 80% de água. Ou seja, a água ela é muito importante porque ela está compondo os seres vivos, tanto nós como os outros animais e os vegetais, certo? A água é importante para manter o equilíbrio do corpo, é importante porque muitas reações químicas só acontecem na presença da água, certo? E nos seres humanos, nas plantas também ela é importante para a nutrição das plantas. Através da água ela absorve sais minerais importantes e nós precisamos muito dessa água. Quando o ser humano perde mais água do que o que ele ganha, a gente diz que tem uma desidratação, que a desidratação é uma das causas de morte infantil no nosso país, certo? Então, nós já sabemos que a água é muito importante e que ela está presente na composição de todos os seres vivos. Agora nós vamos falar sobre a água no planeta. Então, a água no planeta, no nosso planeta Terra, ela está presente em grande quantidade, Por isso que algumas pessoas dizem que o nome do nosso planeta deveria ser planeta Água e não planeta Terra, mas essa água, ela está composta da seguinte maneira. A água que está no planeta, nós temos 2,5% água doce, 2,5% é água doce, 97,5% é água salgada. E o que seja essa água doce e o que seja essa água salgada? A água doce não é que ela seja doce, é uma água que tem pouca quantidade de sal e é própria para o consumo, que a gente chama de água potável. E a água salgada é uma água que tem muita quantidade de sal e por isso se torna salgada e não é possível o consumo dela, certo? Essa água é encontrada em mares e oceanos, que a gente vai falar daqui a pouco. Aí um probleminha, nós temos muita água, mas dessa água a gente viu que só 2,5% a gente pode consumir, que é a água doce. E dessa água doce ainda tem um problema, 68,9%, quase 70% dela está nas geleiras, está congelada. Aí nós temos 0,3% vão estar nos rios e lagos, 29,9% vão estar subterrâneos, ou seja, na terra embaixo, e 0,9% constitui a umidade do ar, certo? Então nós temos que ter muito cuidado com a água para preservar a água, porque mesmo que a gente tenha muita água, mas a maior parte é salgada, a gente não pode consumir, e a parte que a gente pode consumir, a maior parte está congelada, certo? Então, agora nós vamos falar sobre a hidrosfera. A hidrosfera ela é definida como a camada de água da Terra. Então, toda a água do planeta Terra, inclusive a água que está compondo os seres vivos, a água dos mares, rios, lagos, oceanos, de todos os lugares, forma a hidrosfera. Então, a hidrosfera é definida como a camada de água do planeta Terra, certo? No planeta Terra, a gente tem a seguinte classificação das águas. Nós temos as águas oceânicas, atmosféricas e continentais. Vamos falar de cada uma delas. As águas oceânicas são aquelas águas que vão, as águas oceânicas vão ser aquelas que vão estar presentes nos mares e oceanos. Elas são águas que têm uma grande quantidade de sais minerais, inclusive o sal, e por isso são água salgada. Essa água salgada por conta das rochas que tem no fundo do mar, que liberam o sal, e também por algumas erupções vulcânicas que acontecem nessas regiões do mar, tornando a água salgada.
O principal sal que existe na água do mar é o cloreto de sódio, que é o mesmo sal de cozinha que a gente usa nas nossas casas, certo? As águas atmosféricas, elas são as águas que estão na forma de vapor de água, certo? Na forma água no estado gasoso, que é só o vapor, que a gente não consegue ver. Esse vapor de água, ele vai subir, vai formar as nuvens e os nevoeiros. Então, é nas nuvens e nos nevoeiros que a gente tem as águas atmosféricas que estão na forma de vapor, certo? As águas continentais, elas são as águas que formam os continentes, né? Estão nos continentes e elas estão distribuídas nos rios, nos lagos, nas geleiras ou de forma subterrânea, ou seja, infiltradas no subsolo. Essas águas, elas são as águas que têm uma quantidade pequena de sal, por isso elas são consideradas água doce, são águas próprias para o consumo, sendo que em alguns lugares essas águas não são próprias não são possíveis encontrar com facilidade, né? E é necessário cavar poços subterrâneos para poder pegar essa água. E mesmo em alguns lugares esses poços tem uma água salobra, que é uma água que não é completamente salgada, mas também que não é boa para o consumo, certo? Mas é dessas águas continentais que estão em rios, lagos e geleiras, que no caso estão em rios e lagos, que a gente tira a água própria para o nosso consumo. Há também as que ficam armazenadas, formando o que a gente chama de aquíferos, que sobre aquíferos a gente vai falar na próxima aula, tá certo, pessoal? Então por hoje era só, né? Assistam o vídeo com muita atenção. Vou postar fotos do conteúdo que vocês devem ler e para resolver a atividade. A atividade, como vocês já sabem, vocês devem copiar as perguntas no caderno, resolver e mandar a foto para mim da atividade resolvida, perguntas e respostas. Vocês têm até o final do dia ou no máximo até na próxima quinta-feira para mandar a foto da atividade. Lembrem que quem não faz atividade fica com falta, porque a atividade é a frequência de vocês, tá certo? Eu tô disponível das 7 até as 5 horas o dia todo para tirar qualquer dúvida, chama no nosso grupo de ciências ou chama no PV, tá certo, pessoal? Tchau e um abraço!